Olá, bem-vindo à minha casa digital. O meu nome é Patrícia Casanova e este é mais um vídeo do meu tema chamado Arque Quê? E este é um espaço de perguntas e respostas, onde eu respondo às vossas dúvidas, às vossas curiosidades e também a perguntas e respostas que eu fui ouvindo ao longo da minha vida e tenho trazido para este conteúdo. Se tiveres curiosidade de perceber um bocadinho melhor como é que ele surgiu, de onde é que veio esta ideia, o que é isto do Arque Quê? Eu vou deixar o link com o vídeo da apresentação para tu ires lá espreitar e conhecer um bocadinho melhor. Há também já aqui uma sequência de perguntas onde eu te respondo a algumas questões que fui recebendo ao longo da minha vida. Mas hoje estamos aqui neste vídeo para responder precisamente a uma pergunta que surgiu aqui no YouTube e na sequência destes primeiros vídeos e na sequência deste conteúdo. E a pergunta foi: na realidade portuguesa, quão importante é um render 3D nos dias de hoje? E continuava: existe mercado para os profissionais de renderização às serviços? E qual a tua opinião sobre este mercado? Esta é que é a parte perigosa, quando dizem qual a tua opinião? Mas antes de te responder à pergunta toda, vou subdividir aqui um bocadinho e vou responder por partes. Vamos começar pela primeira parte. Na primeira parte a pergunta diz: quão importante é um render 3D nos dias de hoje? E esta expressão do render 3D é uma expressão que eu costumo utilizar muito, mas de outra forma. Costumo referir-me como visualização 3D. Há várias maneiras de descrever estas possibilidades, estas formas de representação. Visualização 3D, renderização 3D, render 3D, mas todos querem dizer exatamente o mesmo. E eu fiz um pequeno vídeo do Arque Conceitos, antes deste, que eu vou deixar aqui o link se quiseres espreitar, onde eu explico um bocadinho melhor o que é isto da visualização 3D e do render 3D e destas opções e destas formas de representação. Mas vamos então responder à pergunta e o que é que eu acho, qual a minha opinião sobre esta questão de quão importante é esta forma de representação nos dias de hoje. Vamos recuar aqui um bocadinho no tempo. Por exemplo, há 20 ou 15 anos atrás, tu quando fazias o projeto de uma moradia da tua casa, a única coisa que te era fornecida pela parte dos profissionais eram desenhos bidimensionais, ou seja, plantas, cortes e alçados. Estes eram os três elementos que eram fornecidos aos clientes e era com base nisso que se discutia, que se falava do projeto, da moradia. E com sorte, alguns profissionais já iam um bocadinho mais à frente e até forneciam, por exemplo, axonometrias, que já eram formas de desenho mais completas, que representavam um edifício a 3 dimensões e já era possível ver o edifício no seu todo e perceber um bocadinho melhor o que é que estava ali em causa. Mas tudo se resumia muito à planta. Era discutido os percursos, as formas de acesso, este espaço vai ficar aqui, aquele espaço vai ficar ali, vamos circular assim, vamos entrar por lá. Esse discurso era muito à base da planta, era a essência e era a base de toda a conversa, no fundo. E tudo se baseava na confiança pelo profissional. E, para mim, era quase uma confiança cega. E porquê esta expressão da confiança cega? Porque era quase um salto de fé. As pessoas, ao conversar na planta, não viam, não conseguiam visualizar o resultado final, a casa pronta, como é que ele ia ficar no conjunto. E isso, hoje, nos dias de hoje, para mim é inaceitável. As pessoas, o consumidor, o nível de exigência da sociedade, do cliente, aumentou de tal maneira que fazer um investimento tão grande como é o investimento de uma casa já não é aceitável fazer desta forma, quase que sem perceber muito bem o que é que está ali em causa. As pessoas querem ver, querem perceber, querem ter noção completa daquilo em que estão a arriscar, daquilo que estão a fazer, daquilo que estão a avançar para construir. Por isso, para mim, na minha opinião, a visualização 3D, o render 3D, chamem-lhe o que quiser, é muito, muito importante para os projetos nos dias de hoje. Aliás, todos os meus projetos têm esta pasta e estes elementos da visualização 3D. E têm imagens 3D e vídeos 3D. Desde o pequeno desafio, em que eu faço só um espaço, até à casa completa e até ao edifício. Há sempre esta componente e há sempre este elemento. Por isso, para mim, eles são essenciais, eles são importantes, mas não são obrigatórios. Ou seja, vou dar o meu exemplo, já que estamos a falar aqui sobre mim. Sempre que eu faço um projeto, eu apresento esse módulo da visualização 3D. E é sugerido ao cliente esse elemento como complemento do projeto. E eu explico para quê, mostro outras imagens, mostro outros vídeos das outras casas, para as pessoas perceberem que o processo completo vai ter todos estes elementos. As plantas, os cortes, os alçados e a visualização 3D. Agora, é obrigatório? Não é, porque em termos legais, em termos de processos administrativos, por exemplo, para a Câmara, esses elementos não são obrigatórios, mas são fundamentais para que o cliente consiga ver o resultado final. Essa possibilidade de ter ou não ter é opcional, como é óbvio. No meu caso, na minha experiência profissional, nunca houve nenhum cliente que não quisesse esse modelo. Mas se fosse, por exemplo, estivesse a trabalhar para um arquiteto, em que ele, através da planta, já consegue visualizar o resultado final, ou até para um engenheiro, em que eles sabem ler muito bem, interpretar muito bem estes desenhos a 2 dimensões,
se calhar já não fazia sentido ter este componente da visualização 3D. Mas posso-vos dizer que tenho um caso de um cliente que até é engenheiro e ainda assim ele decidiu, em conjunto com a esposa, avançar para a visualização 3D na mesma. Porque assim, dessa forma, os dois estão ao mesmo nível quando estão a discutir a casa. Porque ambos estão a conseguir ver o resultado final, estão a conseguir ver tudo, os interiores e o exterior e toda a casa. E eu também estou a conseguir transmitir na totalidade tudo aquilo que idealizei para aquela moradia, para aquele projeto em concreto. Por isso, há aqui um trabalho de muito maior sintonia entre todas as partes, cliente e profissional, e também para depois para os profissionais que vão executar aquela obra. Até eles mesmos beneficiam com este tipo de visualização, porque eles também sabem melhor para que é que estão a trabalhar, para qual vai ser o resultado final que eles querem chegar lá e que nós todos queremos, projetistas, clientes e depois que eles têm que executar. Vamos agora à segunda parte da pergunta, que nos diz: existe mercado para profissionais de renderização ArchViz? E aqui, mais uma vez, vou fazer um pequeno parênteses. O que é esta expressão do ArchViz? Isto é uma abreviatura de uma expressão inglesa que quer dizer Architectural Visualization, ou seja, visualização arquitetónica, e refere-se a profissionais que adquiriram conhecimentos e ferramentas próprias e especializadas para criar imagens hiperrealistas de edifícios e construções arquitetónicas. Por isso, quando esta pergunta se refere a esse tipo de profissionais, está a perguntar se há mercado para estas pessoas especializadas e muito mais direcionadas para produzir este tipo de imagens, estas imagens da visualização 3D. E a minha resposta a esta pergunta é clara e é forte e é afirmativa. Existe, sim, existe mercado para estes profissionais e vai existir cada vez mais. E porquê que vai existir cada vez mais? Vou-vos dar aqui um pequeno exemplo pessoal. Eu formei-me há 9 anos, para o próximo ano faz quase uma década desde que eu acabei o curso. E quando eu acabei o curso, eu nunca tinha feito um único 3D. Fiz uma vez para uma disciplina e foi com a ajuda de muitos colegas, porque nenhum de nós tinha essa ferramenta, nenhum de nós tinha esse conhecimento. Não era um elemento essencial na nossa formação. Entretanto, 9 anos se passaram e eu já experimentei vários softwares de visualização, já testei várias coisas, já aprendi várias ferramentas e hoje, como vos disse no início do vídeo, todos os meus projetos têm esta componente. Ou seja, num espaço, numa janela de 9 anos, isto deu um salto descomunal. Desde que eu saí da faculdade, isso não era sequer uma exigência. Hoje é quase que uma exigência e não uma exigência contínua de todos os profissionais e de todos os clientes. O mercado exige isso. O mercado está muito mais acelerado, muito mais exigente e muito mais especializado nesse aspecto. Porque é muito mais fácil comunicar, é muito mais fácil vender, é muito mais fácil transmitir um produto quando nós temos este tipo de ferramentas e quando nós temos este tipo de material. E os softwares evoluíram tanto e de tal maneira que nós hoje conseguimos resultados tão aprimorados, coisas tão bem trabalhadas que às vezes até parecem autênticas fotografias e as pessoas estão a ver aquela imagem e estão a pensar: ui, será que este apartamento já existe? Adoro, quero isto assim. E ele ainda não existe, ele ainda é apenas uma realidade virtual e já está a ser vendido, já está a ser comunicada aquela informação e aquele projeto. E isto é uma exigência muito presente hoje em dia nos trabalhos, na comercialização, na conversa com o cliente, em todas as vertentes da área da arquitetura e da área comercial também. Qual é o resultado de tudo isto? Como os softwares evoluíram de tal maneira em que é possível fazer quase autênticas fotografias, isto consome muito tempo. Quanto mais especializado, quanto mais pormenorizado, mais tempo vai exigir da parte do profissional para conseguir aquela imagem. Ou seja, a exigência a nível temporal vai ser cada vez maior para conseguir um bom resultado, para conseguir o resultado que o mercado quer, que é natural que a especialização vá acontecer, ou seja, vai ser muito comum num futuro próximo haver o arquiteto enquanto projetista que depois estabelece a parceria com um profissional de ArchViz que o ajuda nessa parte da visualização. Para mim é inevitável, porque o tempo é limitado, a exigência é cada vez maior, por isso essa especialização vai acontecer, mas vai acontecer quase que naturalmente, como muitas outras especializações na área da arquitetura, na área da engenharia, na área do design de interiores. Essa especialização vai acontecendo conforme o mercado vai exigindo e conforme também estes novos profissionais vão surgindo e vão ganhando capacidades, e vão ganhando ferramentas e vão ganhando novas aptidões. Conclusão, o final era: qual a tua opinião sobre este mercado? Para mim, este é um mercado forte, é um mercado em crescimento acelerado e vai passar a ser, e já é, mas vai passar a ser cada vez mais uma componente fundamental na área da arquitetura e a estar muito mais presente, a estar cada vez mais presente.
Porque, como eu disse, eu faço toda a minha parte de visualização 3D, sou eu que faço essas imagens, esse trabalho, esse valor extra, sou eu que preparo as imagens, os vídeos, sempre fiz esse trabalho. Mas para mim, esse trabalho de visualização é uma consequência do projeto, é um complemento do projeto, lá está, para ajudar o cliente a visualizar o resultado final e para melhorar também a nossa comunicação. Todos os meus 3Ds têm estudos de cor, textura, mobiliário, iluminação, eu faço sempre esse trabalho e procuro melhorá-lo ao máximo. Mas lá está. Não são fotografias autênticas, não são aquelas imagens em que as pessoas olham e dizem será que é fotografia? Será que é um 3D? Não estou a perceber muito bem. Não, são trabalhos, são imagens de comunicação que ajudam a melhorar a comunicação, mas não são autênticas fotografias. Ou seja, a minha essência, a minha paixão está no trabalho do projeto e no trabalho da obra, ou seja, em idealizar, conceptualizar e depois concretizar a obra. Nunca abdicaria do projeto, nunca abdicaria da obra, mas, por exemplo, seria capaz de, no futuro, abdicar da visualização 3D. Calma, abdicar, mas não é abdicar a dizer que não faço. Não, por exemplo, trabalhar com um profissional de visualização, estudarmos cores, texturas, iluminação, ficar tudo bem definido, tudo muito bem trabalhado, tudo muito bem conjugado em conjunto e depois entregar a esse profissional especializado que vai dedicar em exclusivo o seu tempo e as suas competências a fazer a melhor textura do mundo, a fazer o melhor movimento do mundo, das pessoas, dos carros, a melhor luz muito mais realista que parece quase que está ali, que dá para tocar. Isso é possível, mas isso exige muito tempo. Ou seja, nunca abdicaria da minha essência, do projeto, da obra, da concretização do sonho, mas esta vertente da visualização 3D pode e acredito que no futuro será cada vez mais entregue a profissionais próprios e especializados e que não é uma coisa de ânimo leve. Este trabalho da visualização 3D exige muito investimento em termos de conhecimento, em termos de domínio de ferramentas, em termos de dedicação, horas, muitas horas ali para conseguir aquela... Às vezes vê-se aquela imagem, parece uma fotografia, estão ali horas de trabalho por trás. E às vezes as nossas capacidades enquanto projetistas têm que ser direcionadas para outras coisas e é preciso conseguir muito bem esse equilíbrio e é preciso saber muito bem também o que é que nós entregamos ao nosso tempo. Por isso, este mercado é vasto, as possibilidades são infinitas e há lugar para todos, para essa especialização, como eu disse. Porque os softwares não param de aparecer, há cada vez mais softwares, há cada vez mais programas, há cada vez mais ferramentas e não param também de evoluir e as coisas que nós conseguimos fazer são cada vez mais melhoradas e cada vez mais avançadas. Por isso, há espaço para todos e é, como eu disse, um mercado forte e em crescimento acelerado. Para mim, vai continuar a crescer, vão continuar a surgir novas ferramentas, vão continuar a surgir novos profissionais com este nome técnico do Archviz, com outros nomes, chamem-lhe o que quiserem chamar. Mas a pergunta era, qual a tua opinião? Eu disse que isso era perigoso, porque depois há aqui muito para falar, mas resumidamente a minha opinião em relação a este tema, em relação a esta pergunta é esta. Mas não passa disso, é a minha visão, a minha perspectiva e a minha maneira de ver este mercado e esta forma de trabalhar e tudo isto. Eu dei 2 exemplos pessoais, a minha formação e o meu trabalho hoje em dia. Por isso, esta foi a pergunta que me deixaram, tive todo o gosto em respondê-la, achei que merecia a resposta, porque acho que é uma coisa muito importante e que deve ser falada sem estigma, sem tabus. Existem os dois, existem estas duas possibilidades. Por isso, este espaço é, como eu disse e como eu falei no vídeo da apresentação e como falo em todos, um espaço aberto para perguntas e respostas e todas as perguntas são bem-vindas. E se estás a pensar, quero deixar uma pergunta, mas se calhar ela nem vai ver ou se calhar nem vai responder. Não! Respondo sim, este é um espaço para isso. Por isso, se tens alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que queiras saber da área da arquitetura, das casas, da construção, deixa aqui. Este espaço do ArcQui foi criado para isso, para responder às vossas perguntas, aos vossos o quê, para quê, porquê, o que é que achas, qual a tua opinião, porquê que eu devo aplicar isto, para que é que serve aquilo. Este é um espaço para isso, por isso deixa nos comentários a tua pergunta, a tua dúvida, ou então partilha com algum amigo, partilha com algum profissional de visualização 3D que conheças, para que também ele possa perceber e fazer parte desta comunicação e também deixar a sua pergunta e acrescentar aqui mais informação e mais conteúdo pertinente, porque é direcionado para vocês. Se gostaste deste vídeo e desta explicação, já sabes, deixa gosto e não te esqueças de deixar o teu comentário, nem que seja só para incentivar e para positivar aqui isto. Esta pergunta e este vídeo foi feita direcionado para uma pergunta de um subscritor. Muito obrigada, tenho que terminar este vídeo a agradecer a ele por ter contribuído e espero ter feito justiça aqui nesta resposta e que ele venha a ver e depois, quem sabe, também comunicarmos de forma mais direta. Obrigada por me teres acompanhado até aqui e despeço-me sempre com a minha frase de eleição. A tua casa és tu. Bem-vindo à minha.